Olá, Orientando Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a doutora Isabela Alves Drummond Fernandes, que é advogada militante, integrante da jovem bancada de advogados de Montes Claros, estudou uma pós-graduação em Direito Ambiental, uma outra pós-graduação lato sensu em Direito Processual e está estudando um doutorado em Direito Penal na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. A doutora Isabela, como uma ambientalista e especialista em direito ambiental, vai nos falar aqui sobre alguns temas de interesse do norte de Minas, em especial sobre a questão da mata seca. E eu começo perguntando, doutora, a diferença e o que compõe uma mata seca, com seus nomes de florestas e outros elementos aí que você traduziria para nós, por favor. A mata seca é considerada uma floresta estacional decidual ou uma floresta estacional decidual tropical. O que quer dizer isso? A floresta estacional decidual é aquela floresta que no período de seca ela cai de 50% a 70% de todas as suas folhas e no período de chuva ela volta a brotar e fica no seu estado perfeito, né, de vida. E a diferença da estacional semidecidual é que o processo não é o mesmo, né? O semidecidual, ela fica mais tempo, com mais folhas, cai menos do que a decidual. Então, a mata seca, a floresta estacional decidual. Ela, como eu falei, ela perde 70% no seu período de seca e quando chove volta. Acontece que a mata seca, ela não é uma mata morta. Pelo fato de ser considerada mata seca, ela não é morta. Ela está, né, no seu processo, igual uma roseira, quando dá um botão de flor, esse botão de flor morre, né? Mas não quer dizer que a roseira morreu. A mata seca ela é encontrada ao longo das Américas, da Ásia, da África e Oceania, representando 42% das florestas tropicais e cobre cerca de 6% aproximadamente do nosso território brasileiro. E em 1988, essas florestas secas, né, da mata seca, ela foi considerada como uma das mais desmatadas, isso há o quê? Há mais de 20 anos atrás, né? E hoje ela já está praticamente com quase toda desmatada aqui no norte de Minas. Eu poderia confirmar, você poderia dizer para nós se é verdade o que eu vou dizer? O norte de Minas, então, teria uma vegetação típica de mata seca? Sim. Ele tem a vegetação típica de mata seca. Doutora Isabela, recentemente foi possível ouvir pessoas debatendo, entre elas deputados e ambientalistas e ruralistas, pessoas falando sobre mata seca e mata atlântica. E chegou-se a dizer que mata seca era igual mata atlântica e que a lei dava a mesma qualificação, dizendo mata seca é mata atlântica. Eu gostaria que você, como especialista na área, nos informasse estas questões sobre a diversidade que há, a diferença que existe entre mata seca e mata atlântica e em que ponto há um tratamento e até que ponto esse tratamento é igual? Bom, a mata seca e a mata atlântica não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mata atlântica, ela tem as suas leis e a mata seca está embutida nessas leis. A mata seca não tem uma lei específica de proteção para ela. Mas, em compensação, a mata atlântica tem e a mata seca está dentro dessa proteção. O que acontece é que estão confundindo o fato de terem a mesma proteção, o mesmo zelo, né?
eles estão confundindo isso e alegando que Mata Atlântica é a mesma coisa que Mata Seca, o que de fato não é. E essa proteção da nossa mata seca, ela está desde 1993 com o decreto 750, ao qual fala que, para os efeitos desse decreto, né, considera-se Mata Atlântica as formações florestais, ecossistemas associados, inseridos no domínio da Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE, 1988, floresta ombrófila, densa, atlântica, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual. Ou seja, qualquer uma desses biomas tem a mesma proteção da Mata Atlântica. Não quer dizer que são iguais, mas o fato que eles têm a mesma proteção. Vamos dizer, um manguezal também tem sua proteção. Na lei, nós diríamos que a lei que protege o manguezal é o mesmo que protege a Mata Atlântica? Sim, é a mesma coisa. Eles têm a mesma proteção. Porque a nossa lei do governo federal, que é a Lei 11.428 de 2006, estabelece isso, incluindo os manguezais nessa proteção. Essa lei, ela trata exatamente da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, né? Porque primeiro foi um decreto e depois passou a se tornar uma lei federal e os manguezais incluem-se nessa lei e nessa mesma proteção. Não quer dizer que os manguezais é a Mata Atlântica. Cada um tem suas particularidades e peculiaridades que devem ser levadas em consideração e não considerando como a mesma coisa. Você falou que a nossa mata seca já foi bastante reduzida, foi dizimada. Eu até queria aproveitar, eu sei que você sabe, mas dizimar é reduzir em 10% ou de 10% em 10%. Dizimar não é acabar completamente, que aí não é dar o dízimo, não é dar 10%, não é reduzir em 10%. Então a nossa mata foi dizimada, foi reduzida em alguns percentuais. Eu gostaria de conversar com você sobre isso. Essa redução nossa foi para fazer carvão, foi para plantar? Quais os motivos que nos levaram aqui no norte de Minas a ter uma mata de uns tempos e em pouco tempo nós termos uma floresta já bastante devastada? Desmatamento para carvão, cultivo de agropecuária, criação de gado, tudo influenciou para esse desmatamento. Porque pelo fato de considerarem a mata seca, eles falavam assim, tá seca aqui mesmo, eu vou acabar com isso, exterminar com isso aqui para fazer um pasto. E o fato é que não estava seco e não estava morto, só estava seco pelo período. E neste caso, você falou de uma lei federal, falou de um decreto, falou que coisa de 1980 para cá, você vem tratando de legislação estadual, federal, você vem mostrando que há uma proteção durante um bom tempo. Quais são, melhor dizendo, as proteções legais para a nossa mata seca? Olha, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 5º, fala da proteção. O que ele fala? A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação ambiental, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A preservação da mata seca aqui, ela encontra-se implícita. Por que ela encontra-se implícita? Porque trata, na nossa Constituição, nosso parágrafo 5º, da Mata Atlântica. E todas as leis, desde o decreto 750, fala da Mata Atlântica e embutindo nessa Mata Atlântica a nossa mata seca, né? A floresta estacional tropical. Nós vamos falar no próximo bloco sobre o percentual, a quantidade, quantos por cento que uma fazenda pode ser desmatada. Então nós pedimos a você que nos espere porque voltamos em breve.